É de Joinville, Santa Catarina, cantora, compositora e violonista. Já gravou 7 CDs, um DVD e um songbook. Também é autora do livro Alma na Voz e Mãos no Tambor, onde compartilha história e práticas musicais apresentando as comunidades açorianas, indígenas e afro-brasileiras da região nordeste de Santa Catarina. Ela é mulher, produtora, filha, neta e uma mulher que eu admiro e me inspiro muito. Estou falando de Ana Paula da Silva. Bem-vinda, Ana. Muito obrigada, Thay. Muito feliz que você está aqui. Eu quero começar perguntando para você se a alma está na voz. Sim, a alma no meu caminho, não só no meu, né, de todos, mas para o meu trabalho, para as minhas ações, eu acredito que ela é a primeira coisa que indica a direção, assim, para mim. É o que atravessa por dentro, o que me toca, para poder realizar os projetos, os trabalhos, para poder ser essas coisas que você foi contando no início, para poder ser mãe, para poder ser filha, para poder ser parceira, amiga, né? E realizar o trabalho, esse ofício que também tem uma relação profunda de um sagrado para mim, assim, e que caminha, né? Há quase 30 anos, e essa coisa do ofício é uma coisa tão importante para o ser, que vai até a sua passagem, né, daqui para outro lugar. Tá dentro completamente, né? Quando você se apresenta, você compartilha, sempre traz, né, a informação que é bisneta de negros, caboclos. Como que essa ancestralidade influencia nas tuas músicas, nas tuas composições? Logo no início também de começar a cantar, 16, 15 anos ali, né, 16 nas rodas de samba, já cantava em casa, essa primeira relação de ouvir o meu pai cantando, né, quando criança, então sentia aquela alma, aquela presença, aquela ancestralidade ali, aquela verdade dele assim mesmo em relação à música e toda essa coisa que atravessou dele para mim, né? Quando ele me ensinava os sambas do Nelson Cavaquinho, Cartola, Paulinho da Viola, eu tinha 6, 7 anos de idade. Depois ele me deu um cassete do Nelson Cavaquinho com 7 anos, então eu ficava ouvindo, achava engraçado aquela voz do Nelson Cavaquinho. Depois, mais velho, então comecei a perceber outras coisas tão bonitas também, né, na vida desses compositores. E essa questão da ancestralidade e eu acho que da relação da música afro-brasileira no meu trabalho, sempre muito vivo, muito pulsante, né? Tem também a ver com a minha... Eu sou a filha mulher de 3 homens, a mais nova, né? Sim, de uma educação também que vai dentro da linha desse conservadorismo, né, assim, e tudo mais. E fui saindo um pouco desse lugar e buscando o que me tocava. Então, logo cedo também fui, através da busca pela espiritualidade, né, frequentando a Umbanda há 4 anos, daí naquele lugar foi tão incrível, assim, a relação com os tambores, com os cânticos, com toda aquela energia profunda, imensa, com a natureza, que a gente é a própria natureza. Então, aquilo, assim, me colocou num lugar bem de presença, assim, de tentar encontrar esse lugar da gente no mundo e aqui, né, quando a gente tá aqui nesse planeta, nessa viagem, né, e seguir. Então, a música, junto dessa espiritualidade, ela já chegou, assim, com as composições. Não tinha muito um porquê para mim, assim. Eu não fico... Todas as minhas composições, os meus trabalhos artísticos, não é uma relação para mim, como é que alguém vai receber isso, ou o que está acontecendo agora para eu lançar isso. Nunca foi assim, não vai ser assim. É pelo sentido do que eu gostaria de contar naquele momento. Então, as primeiras músicas, elas têm relação também com a minha experiência dentro do terreiro, que foi o Canto Negro, que foi o primeiro samba que eu fiz, e falei, poxa, esse samba acho que vai dar para gravar, e fala de Oxóssi, e enfim, e aí acaba, claro, né, chega o caminho musical, os estudos, a minha relação com a percussão, que eu sempre fiz as oficinas de música, eu sou cantora, né, e sempre fui atrás de fazer oficina de música e estudar a voz, mas sempre também a percussão,
conhecendo então as manifestações populares do Brasil, que sempre me encantou profundamente. A gente, como artista, faz sempre uma pesquisa informal para poder também realizar os projetos. E o tambor, ele é o meu fio, assim, é o fio, meu início, meio e fim. Eu ia te perguntar justamente sobre o tambor, assim, que ele tá marcado, né, em praticamente todas as tuas músicas. Então tem uma importância bem significativa, assim, no teu processo, né, os tambores. Completamente. E assim, essa questão do violão que acaba, né? O meu violão, por exemplo, é um violão que eu considero um violão rítmico, né? Então, quando eu penso em tocar o meu violão, eu lembro se vai ser um maracatu, se vai ser um boi, se vai ser, enfim, um ijexá. E isso eu acabo tentando trazer para o meu instrumento, que é o violão, na minha interpretação. Né, a poesia também entra dentro disso, desses tambores, enfim, desse corpo presente, dessa memória ancestral que para mim está muito forte também dentro da relação da música. Você falou em outro momento que o tambor também é essa marcação, esse pulsar da vida, assim. É claro, o tambor é o coração, né? É esse tempo que como a gente caminha no mundo, como a gente dá os nossos passos nessa terra, coloca isso com firmeza, né? Que o tambor traz também para nós essa sensação dessa segurança, dessa firmeza do nosso caminhar, ainda que caminhar não é fácil, né? Porque a gente tem as nossas inseguranças, os nossos medos, nem sempre o nosso pisar na terra está firme. Mas eu acho que o tambor alinha a gente como pulsante assim no mundo. Acho que ele ajuda a chegar nesse lugar. Para mim, ele tem essa função. Sim. Você falou dos medos. O que te provoca medo? Eu tenho alguns medos, assim, acho que os mais comuns, né, acho que uma das coisas que eu mais tenho medo hoje em dia é a falta de humanidade. Esse é um medo que eu acho que para mim fica forte, assim, pensar na minha filha, pensar nas pessoas, pensar nas crianças que chegam, enfim, nessa natureza também, que é tudo uma coisa só, e nas nossas relações, o quanto que ao mesmo tempo que a gente avança em tantas coisas, a gente acaba o retrocesso humano de toque, de presença, eu tenho medo disso. Eu sempre fico pensando que talvez a natureza vai ser a volta para casa mesmo, esse silêncio que sai dessa cidade, eu tenho receio disso, assim, de ter tanta destruição por essa natureza que vai destruir a gente, que já está nesse processo. Sim. Tenho mais receio e medo disso, assim, porque acho que o lugar da gente, assim, de evolução mesmo, são as relações, assim. Sim. Acho que é a forma como a gente se trabalha para poder chegar no outro, para poder esticar o braço, né, assim. Sim. E ser recebido também. Com afeto. Com afeto, As tuas letras contam muitas histórias, Ana, e eu gostaria que você falasse um pouco também desse teu processo criativo, né, nas composições, assim, porque você já falou um pouco no início, né, que traz a tua história, o primeiro CD é um pouco do começo, então contasse um pouco dessa narrativa. Os discos, eles para mim sempre, eles imprimem naquele momento algo, uma história, né, que está me atravessando, como é que eu vou pensar sobre ele do início, meio e fim, porque sou essa pessoa que gosto de ver a ficha técnica, ver quem tocou, quem trabalhou, porque a gente tem uma coisa só, um lugarzinho aqui na nossa profissão, que é o tal do glamour, né, assim, que tomou conta durante muito tempo e ainda toma conta, eu acho, das nossas profissões artísticas, mas existe uma rede imensa, um manto imenso, como esse lugar aqui no chão, né,
de pessoas que trabalham para que você também realize, né? E claro, existe então aquela pessoa que é o contato direto, né, artisticamente falando com o público, mas a ficha técnica e essas pessoas todas são de uma importância imensa, assim, porque é um grande manto, né? Então, eu gosto muito de pensar, quando eu vou fazer um projeto, isso. Como é que a gente vai apresentar todas essas pessoas e também, ao mesmo tempo, pensando artisticamente, qual é a história que vai ser contada. Pois bem, a partir disso, então, eu penso nas composições, penso na poesia que vai ter nesse trabalho inteiro, vou atrás dessas letras, vou atrás desse violão e dessa interpretação e dessa música que vai ter início, meio e fim também. As minhas composições, elas são mais curtas, né, também. Gosto disso, assim. E eu não tenho um roteiro para essa coisa da composição. Eu sou uma mulher que, do lugar que eu venho, é um lugar de trabalho diário, né? Um lugar de, bom, saia do seu lugar só de criação e vá fazer também todo o processo dessa produção, que é como é que é chegar até as pessoas. Por tudo, por questões familiares, por questões da base financeira, de tudo. Então, é sempre realizando, né? Então, a partir daí, nasce, então, também essa autogestão do trabalho, esse tempo que também é dedicado a uma produção para poder realizar tudo isso, né? Que eu acho que é lindo chegar. A gente está aqui falando da parte que já chega para o público, mas existe um trabalho imenso até ali. Até ali. Tá? Então, desde do início desse primeiro projeto, do que vou fazer agora, vai ser um disco, então tudo é feito, né? Eu realizo toda essa parte de trás, da produção, da equipe, o projeto, tudo, até chegar lá na gravação e nos shows, que é a parte que muito me toca, que é a presença no palco, né? E a troca com as pessoas. Então, eu nunca tive uma disciplina da composição. Ela vem a partir do projeto escolhido e do que vai ser contado naquele momento. Você falou do palco, que isso super te realiza. E recentemente, claro, antes já, mas para quem te acompanha, a Clara, sua filha, está cada vez mais presente no palco com você. Né? Como que você vê isso? Assim, eu acho que tem muitas coisas, né? A gente poderia aqui, como mães, também fazer mais programas falando desse processo. Mas assim, pensando então que a Clara e a minha relação com a Clara, né? Que eu fui mãe solteira e tudo mais, a minha relação com ela, com a música, com a forma que ela se expressa através do que ela naquele dia sente, do que ela passou na escola, ou do que sempre foi através da arte. Então, ou pintando as paredes da casa, ou fazendo as danças, ou botando suas roupas, ou brincando de teatro, e a música entrou nisso também. Então, nunca foi uma coisa assim, vamos ali que eu vou pegar o instrumento. Não, a gente já fazia tudo de uma forma brincante, né? Quando a Clara tinha 5 anos de idade, foi a primeira vez. Então, a gente sempre brincou, viajamos sempre muito juntas, e as composições, o amor para dar e receber, que é o jongo que eu fiz para ela, foi brincando, foi através de uma viagem. Ela estava atrás na cadeirinha, eu fazia um pedaço da música, ela respondia. Muito pequena já isso, assim. E com 5 anos, a gente foi fazer um show na Argentina, nós estávamos morando lá, e ela tinha participado muitas vezes do ensaio, e era uma música que não tinha letra, né? Tinha um vocalize ali e tal. Quando a gente está na passagem de som, eu escuto a melodia, e fui olhar e ela estava no microfone do bumbo da bateria cantando. Perfeito, assim, a melodia, era toda a melodia da música. E foi aí que começou a presença dela. Vem, quer vir? Quero. Também sempre tranquilo. Quer vir? Um convite. Quer vir fazer esse ritual aqui? Quero. E ela sempre quis fazer. E agora ela tem 18 anos. A gente acabou de gravar o disco de um projeto que chama A Menina, a Mulher e a Anciã, que trata dessas fases do feminino. Tem composição, tem arranjos da cultura popular que vieram para esse projeto. Ao mesmo tempo que fizemos esse projeto, que nasceu já um pouquinho antes da pandemia, né? E agora, então, ele vira um disco. Ela está nesse momento também
fazendo seu trabalho autoral. Acabou de fazer os shows com as suas músicas. Ela compõe, ela toca violão, ela adora percussão, né? Então, assim, eu acho isso... Na verdade, é aquela frase ali, né? Quando a gente faz algo com verdade, né? Todo o entorno também vai estar nesse processo. Então, eu sou feliz demais com a escolha que ela fez. E ela estava indo para biologia e chegou a passar no vestibular e tudo. E ela, de repente, começou a fazer os shows dela e viu esse lugar tão bonito, se sentiu tão presente e falou, não, eu vou mudar para música. Pois bem, então faça música. E tem que estudar igual, né? É uma profissão como... Uma profissão, um ofício como qualquer outro. Talvez a gente, às vezes, até passa muito mais tempo. A gente não para de estudar nunca, né? Isso. De pesquisar, de estudar. E ela já tá no caminho dela. E assim, ao mesmo tempo dela, mas a gente compartilha tudo. Né? A gente fala sobre tudo. Ela viu toda essa coisa de produzir. Ela já está fazendo as coisas, já está escrevendo seus projetos. Ela quer fazer o disco, ela quer fazer os shows. Então, para ela, isso é uma coisa natural. Tá na produção, tá ali atrás do palco e tá no palco. Tá vendo tudo, né? Falando em filha, Ana, você já trouxe um pouco na sua resposta que você foi mãe solo, né? A Clara te acompanhou em shows, em turnês, nos bastidores, desde pequena. E eu queria sair um pouco da música, não saindo especificamente da música, mas você falar também desse desafio, né? De qual foi o maior desafio nesse processo como mãe solo, fazendo shows, levando a Clara ou contando com rede de apoio também, né? Que é importante. Existe uma coisa importante, assim, eu acho, para mim, que é... Eu tenho muitos processos, assim, do meu trabalho, do meu ofício, e muitas realizações também, né? Desse trabalho que ano que vem completa 30 anos. Fiz muitas escolhas por ter sido... Por conta da maternidade. Então, o lugar que eu decido ficar, que não é o grande centro. Eu já sabia as coisas que poderiam não acontecer, mas as coisas que também aconteceram por fazer essa escolha. Porque eu queria que a minha filha tivesse um lugar calmo para crescer, eu queria ter a rede de apoio, né? Eu também tive e tenho, né, a presença dos meus pais também muito durante todo esse processo do nascimento da minha filha. Tive as grandes mulheres da cidade, que em alguns momentos que eu tive que também que fazer as turnês, porque daí a minha vida foi assim, me reorganizar com o meu tempo para saber quando eu poderia sair naqueles períodos. Então eu passei muito tempo ao mesmo tempo com a Clara, porque a minha profissão também possibilita isso. Sim. Então eu me organizava para sair 2 a 3 vezes por ano, em períodos pequenos, de 15 a 20 dias, vou, trabalho e volto, e aí é a gente, né? Mas eu quero, assim, eu estava falando isso no início, né? Das minhas realizações, eu sou uma pessoa realizada ainda mais porque eu sou mãe. A Clara, para mim, ela é um caminho, assim, de norte. Ela falou assim, olha, tô aqui e você vai ter esse tempo para fazer as suas coisas. Eu jamais esqueci disso quando eu tive a Clara. E eu sabia, assim, é o tempo que a criança dorme, que a gente tem um tempo ali para trabalhar, para fazer as coisas e tal. Então, à medida que eu fui me organizando na vida, tive que, então, assumir uma responsabilidade muito cedo, com 26, e eu não quis morar com os meus pais, eu quis morar sozinha com a Clara, porque eu queria, já daquele momento, ter uma criação que fosse a nossa criação, que fosse os padrões novos, tirando aqueles antigos e tendo um novo jeito de fazer o ciclo ser diferente. E é possível, sim, é possível. É possível, porque ela tem muitas coisas já das quais a gente, na nossa geração, já não teve. Claro, teve momentos assim, às vezes quando eu saía, ela foi comigo, ela nasceu em dezembro, em abril eu viajei para uma turnê
em 3 países. Foi Suíça, Áustria, e eu levei a Clara no pacotinho aqui. A Clara fui com ela com 3 meses. Talvez agora eu já não fizesse mais isso, né? Mas naquele período foi necessário, porque é o meu trabalho, eu tinha que também, eu assumo tudo, né? Responsabilidade financeira também sempre foi comigo, então assim, ela foi comigo. Então, eu tinha assim, tinha um pouco a gente quando é mãe assim nova, da primeira, né? A gente fica meio bicho, né? A gente fica achando que tá assim. É verdade. Mas eu tive sempre essa rede de apoio. Cheguei lá, tinha a avó do Martin que ficou com ela enquanto eu fui pro palco, ela ficou no camarim com ela pequenininha. Então, assim, eu acho que a Clara, nesse sentido, para mim, ela tá com 18, assim, e não é que, levantar uma bandeira de uma mãe super... Não sou super mãe, não. Eu erro pra caramba, a gente não tem bula nenhuma, sabe? Mas, assim, eu trato esse lugar da maternidade, para mim, como uma possibilidade de conviver com a minha família. E por muito tempo a minha família foi só eu e a minha filha. E eu acho isso lindo também. E a Clara, o pai da Clara, né? Clara conhece o pai, sabe do pai e tudo. E tem a relação que eles constroem, aí é uma relação deles, né? E teve a relação com o pai da Clara, que foi a nossa relação homem-mulher, mas tem a relação dele com a filha. E isso sempre foi aberto, está sempre claro. E aí cada um faz o seu papel e pronto. E isso, meu coração com isso sempre foi aliviado por isso. Eu tô fazendo o meu, o pai faz o dele e a Clara faz o dela. E a rede de apoio maravilhosa. Sempre. Eu quero, inclusive, deixar o meu abraço por imenso. Favor. As mulheres. Sim, elas são incríveis. Silvana e Eliana, da Livraria O Sebo. A Rita Foiser. A Lucy, que viu o nascimento. A minha mãe, Bernadette. Sim. Que foi imensa, é imensa. Minha mãe é um espetáculo em relação à minha filha, foi e é. Ainda que a gente não morava na mesma cidade, né? Verdade. A dona Mariana também, que morava no mesmo prédio que a gente, ficava em algumas horas com ela para eu poder sair, fazer um show, fazer um gig, enfim. E... Desculpe se eu estiver esquecendo de alguém, então, né? Porque a Andaraí, que vinha na minha casa para eu poder ir fazer o som, e ela dizia assim para mim, Ana, ela veio me falar isso agora, ela falou, eu ficava com a Clara e a Clara falava assim, tinha uns 2 aninhos, vamos brincar de Ana Paula, eu vou ser Ana Paula da Silva, eu sou a cantora, e você é o público, ela falava pra Andaraí. Então, assim, muito bom. A vida, viver é um trabalho diário. A gente não tem uma coisa, eu acho, tá pronto. A gente tá sempre no trabalho, né? Sim. E a gente, como mãe, vai estar sempre no trabalho. Estica aqui, puxa aqui, faz o carinho aqui, cobra aqui, enfim. As relações, seja com filha, seja com amizade, seja com companheiro, companheira, enfim, com mãe, com tudo, assim, não... Exige tempo, exige cuidado. Tempo. Sim. Amar exige tempo, porque pra gente se amar também, a gente precisa ter esse tempo para cuidar da gente. Sim. Mas conviver e estar com outra pessoa, seja em qual relação, é tempo mesmo. É tempo. E a vida tem muita mudança também. Muita mudança. Você falou que é exercício diário, mas é mudança. Você nasceu em Joinville, morou em vários lugares. Recentemente estava em Florianópolis. Agora está morando em Curitiba. Como você lida com as mudanças, Ana? Para sair de Joinville, ainda que eu morei fora do Brasil 2 vezes, né? Morei na Áustria, depois morei na Argentina. Sempre com Clara, né? A primeira vez a Clara ainda não estava aqui. Estava só assim. Joinville tem uma questão, assim, importante, assim. Eu sou meio fiel a essa coisa do lugar. Sou mesmo, sabe, assim?
E eu demorei, eles falam que é o manguezal aqui da cidade, que deixa a gente com essa coisa assim, né? Joinville tem uma parte do manguezal muito importante para toda a Baía da Babitonga. Sim. E não só. Então, a pessoa que gosta, eu acho, e no meu caso, que tem essa relação com ancestralidade, que tem a relação de quero conhecer minha avó, minha bisavó, quero saber o que elas fizeram, quero saber de onde eu vim. Tudo isso sempre foi um tema principal para mim, assim, para me conhecer, saber de onde eu vim, né? E Joinville, então, e São Francisco do Sul, que é essa cidade importante historicamente para o Brasil e para Santa Catarina, que é uma das, sei lá, terceira, entre quinta em registro mais antiga do Brasil, né? Uma cidade esquecida, abandonada, né? Uma cidade onde, assim, enfim, não vamos entrar agora para esse lugar, mas uma cidade que a gente precisa falar dela porque é importante. Teve muitas coisas históricas ali que ninguém nem sabe, nem a população de São Francisco sabe. Então, meu pai vem de lá, meu irmão mais velho vem de lá, a relação minha e a parte negra da família também vem de São Francisco do Sul, né, da família do papai e da minha mãe, enfim. E aí, para sair daqui, daí eu tive Clara quis que ela ficasse aqui em Joinville, que é o meu lugar de nascimento e tal, e também o meu lugar de construção da pessoa artista também. Joinville, mesmo que eu acho que sair para mim foi a melhor coisa, eu não teria conseguido ficar em Joinville para realizar, eu acho, artisticamente, somente fazendo aqui na cidade. Não, porque a arte não é para um lugar só e nem para uma cidade só, ela é para todos os lugares. Então, a primeira saída minha que foi morar fora, aquilo mudou minha cabeça. Eu voltei para cá, mas meus processos e projetos foram abrindo cada vez mais. E aí eu demorei para sair, assim, para falar, não, agora eu vou sair mesmo da cidade, né? Porque Clara também teve essas raízes aqui, né? As relações. E Joinville eu vejo para mim, assim, é o lugar do meu interior. Eu sou uma moça do interior. E Joinville é o meu lugar do interior. E é do interior de dentro da minha caixinha. Uhum. O que me interessa, além dos rios que eu adoro esse lugar e as montanhas que são minha paixão, são as pessoas. As pessoas fazem parte de todo o meu processo aqui também. Mas eu não sou só esse lugar. Sim. Todo lugar que a gente muda, a gente tem novos atravessamentos. E aí, saí daqui há 4 anos atrás, né? Então, assumo também isso, saindo mesmo agora. E foi muito bom. Foi difícil no início, porque eu sinto saudade dessa coisa de sair na rua, do interior, encontrar um amigo, abraçar, tomar um café e fazer essas coisas. Mas a gente vai criando novos laços e tudo mais, e recebendo tudo que os novos lugares também podem oferecer. É assim. É assim. É assim, né? É assim. E os novos lugares, quando oferecem, você está nesse movimento também de estudo, de pesquisa, Isso. com um olhar sempre atento para novos projetos. Sim. Me fala desse teu tempo agora, Ana, né, para estudo. Sim. Eu acho que ser artista no Brasil, independente, autoral, que é muito a linha que eu faço, e escolher não estar nos grandes centros, você precisa ativar novas formas de trabalho e de existir também dentro dessa, né? As coisas estão aqui, nossa vida está aqui, as contas chegam, a vida vai seguindo, né? Sim. Então, eu, ao mesmo tempo que tem essa parte, então, da musicista, da cantora, da compositora, e eu contei ali dessa questão da produção e da autogestão, eu também acabei realizando outros projetos, né, que foi o Festival Aldeia de Todos os Cantos, que foi realizar um festival em Joinville, que tivesse shows, que tivesse workshop, que tivesse trocas, oficinas, né, jam depois, enfim, esse projeto foi realizado 4 anos, eu fiz toda a produção, tudo também, desde o início e tal. Depois fiz um programa de rádio, eu sempre viajei muito, recebi muito material, e eu pensava, o que eu vou fazer com todo esse material lindo, né? Com inúmeros compositores, compositoras, todo mundo com seu trabalho autoral. Eu fiz um programa de rádio, em parceria com o Rossano Arrieta, um queridíssimo. E aí lá foram, então, a gente teve mais de 200 artistas apresentados
né? Contava o release artisticamente, apresentava o disco todo. Esse material tem uma parte dele disponível no YouTube. E aí, assim, eu fui fazendo outros projetos dentro do trabalho de levar oficinas de música, de manifestações populares para dentro da escola rural. Verdade. Depois, fiz trabalhos também de pesquisa, que é essa minha paixão, com as manifestações populares. E aí, lá em 2009, eu tenho esse primeiro processo que foi conhecer o Catumbi de Itapucu, que seria, então, a nossa primeira manifestação afro-brasileira do estado de Santa Catarina a receber um certificado de patrimônio. E eu conheço através de um integrante do grupo que me dá de presente, porque ele me conhece desde pequena, conhecia a minha família. A família dele começou a ir nos shows, que é o seu Risca, seu Antônio, que hoje tem 80 anos. Foi ele quem me dá de presente o disco e um material do Catumbi feito pelo Sesc. O Sesc Santa Catarina fez o único registro fonográfico do grupo Catumbi de Itapucu. Então lá eu estava gravando o Aos de Casa, que foi um prêmio Pixinguinha que eu recebi como artista de Santa Catarina, e quis cantar algo do estado. E aí gravei o Catumbi. Pois bem, a partir dali, em 2018, depois de quase 10 anos, eu vou para o UDESC, né? E faço mestrado em processos criativos. Então, fiz a pesquisa dentro, em campo, com o ritual, com o grupo, né? E depois de todo esse movimento dessa pesquisa, eu fiz 6 composições a partir da pesquisa em campo. Essa pesquisa, então, realizo um outro projeto onde eu vou conhecer e também pesquisar e encontrar, né, todas as outras manifestações, não todas, algumas outras manifestações dessa região, que é o Nordeste de Santa Catarina, que é a Baía da Babitonga, que tem 6 cidades. E a partir dessas outras manifestações eu também faço composições. Aí vem o livro Alma na Voz e Mãos no Tambor, né? Eu acho que é super importante falar, como catarinense, a importância desse trabalho, não só o meu trabalho, de todos os pesquisadores, né, o pessoal da história, da antropologia, essa galera toda que faz essas pesquisas imensas dessa região nossa aqui. E a partir desse livro veio o convite, então, do Sesc Sonora Brasil, que para nós, artistas do Brasil, acho que é o maior projeto de circulação do Sesc no sentido de chegar no Brasil mesmo, né? Sim. E aí nós estamos agora, 2024 e 2025, visitando o Brasil, com 7 pessoas no palco, com figurino, com cenário, todo que parte através das pesquisas das manifestações do estado de Santa Catarina. Então a gente tem o seu Risca com 80 anos viajando com a gente, fazendo os cânticos originais, que é toda essa ancestralidade, que ele representa não só a comunidade, ele é líder da comunidade remanescente quilombola de Itapucu, mas ele representa também o povo de Santa Catarina, os caboclos, o povo negro de Santa Catarina, ele representa todas essas manifestações, ele representa também, eu acho que os movimentos, né, sociais importantes, necessários e étnicos do estado que são, sim, e ainda são invisibilizados. A importância dele no projeto é ouro, assim. Vocês já passaram pelo Nordeste, você falou? Norte e Nordeste. E você comentou comigo antes que tem gente que nem sabia que existia isso em Santa Catarina. Vem acontecendo, uma pena que a gente não está podendo registrar isso com documentário, para o Estado, inclusive, entender o que está acontecendo com esse show, né? Porque como a gente tem um país também muito sem memória, talvez demore um tempo até que entenda o que aconteceu, mas eu acho que é a primeira vez que sai um projeto de Santa Catarina, onde o Brasil está entendendo um pouquinho e desconstruindo um pouco essa imagem, porque a gente tem uma imagem que não é tão adorada pelo Brasil. Sim. Então, quando eu termino o show, eu falo, a gente não é só questões eleitorais que aparecem até vocês. Isso. E a gente também não é só a estátua da Havan. E aí o pessoal vem com tudo, porque é isso. E as pessoas chegam no final e falam, de onde o seu Risca? Né? Como essa manifestação, o Catumbi de Itapucu, que acontece desde 1854 no estado de Santa Catarina. Poxa, a gente leva os cânticos dos caboclos e caboclas da região do Contestado. A gente fala sobre a Guerra do Contestado e fala sobre as manifestações e sobre esse cântico que a gente está levando para o show.
Então, assim, que para nós mesmos de Santa Catarina também é uma história obscura, Esquecida né? também. Então, assim, eu acho que tem uma importância imensa em tudo isso que está sendo feito nesse projeto do Sonora Brasil. E esse ano a gente vai passar em Santa Catarina e acontece assim de chegar mestres da cultura popular desses lugares e conhecer seu Antônio. Assim, a gente fica lá assim encantado com eles nessa conversa. O seu Risca topou fazer esse circuito com 80 anos. Ele é uma figura muito importante para a comunidade. E esse líder ali, né, de Itapucu, e toda a história dele, ele conhece o Catumbi desde criança. O pai dele fez parte da construção da igreja de Nossa Senhora do Rosário, né, de Itapucu. Que forte. Enfim, tem muita força esse projeto, eu acho, para o sul do Brasil também, né, porque a gente acaba falando, a gente tem a baixista que é do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e a gente tá com o Rodrigo Paiva na bateria, o Fábio Melo no sopro, também o Arthur Boscato na viola e voz. E esse ano a Clara vai participar do projeto porque ela fez totalmente parte da pesquisa do livro, esteve comigo no Catumbi em todas, ela que gravou os tambores das primeiras gravações. E vai ser lindo porque daí vai ter a tradição oral, que é essa filha, esse pai, essa filha da filha. Incrível. Ana, então, com Sonoras, vocês estão percorrendo o Brasil, mas tem uma questão que veio aqui sobre furar essa bolha, né? Eixo Rio-São Paulo, de ser uma artista mulher independente, ano que vem completando 30 anos de carreira. Como você vê esse processo no país, assim, né? Eu acho que eu tenho um caminho também, Thay, de que não é, né? Eu conheço alguns artistas, né, que fizeram esse caminho também, que é ter saído mais do Brasil do que ter percorrido tanto o Brasil. Tá. Eu conheço algumas pessoas que fazem esse trabalho, né? E sempre fiz isso porque senti que é possível, senti esse reconhecimento. Ano passado, em 2024, eu fui fazer uma turnê com o quinteto. Tivemos também o apoio do intercâmbio do projeto do Ministério da Cultura. Então, foi a primeira vez que nós fomos com tudo isso já bem organizado também, né? Depois de 20 anos. E pelo mérito do trabalho foi aprovado esse projeto pelo Ministério da Cultura, né? E aí foi comemorar uma turnê comemorativa de 20 anos que eu vou à Áustria fazer show, lançar disco, fazer turnê, quer dizer, tem todo, não só lá, né? Mas esse ano específico daí foi para esse país. E aí acaba que no Brasil eu fiquei então fazendo circuitos que pegam o sul, fiz mais de 3 circuitos fazendo 27 cidades no estado de Santa Catarina, fiz circuito no Rio Grande do Sul fazendo 8 cidades, fiz Paraná 2 vezes com 24 cidades, fui para São Paulo muitas vezes fazer Sesc, fazer o Casa de Francisca, e depois, então acho que essa coisa do Sonora é linda, porque também leva a gente para lugares que no Brasil, dentro do nosso lugar, do nosso meio de realização, né? Da música autoral independente e fora do grande centro, eu acho que esse projeto é maravilhoso, porque daí sim, tu consegue chegar nos lugares e fala, poxa, aí você leva a sua canção. E não tô fazendo uma coisa diferente do que eu faço. Eu sou eu não faço muita concessão. E sei que pago também um precinho por isso. E não vou fazer concessão nenhuma. E não fui também tão, talvez, inteligente nos momentos das premiações, tanto a premiação... Não sei se não fui tão inteligente. Acho que não estava com não tinha esse suporte de uma equipe, assim, para ter, talvez, feito uns movimentos maiores de imprensa e tudo mais, quando todos os prêmios vêm chegando, né? Isso. Porque o Prêmio da Música Brasileira em 2017, eu que enviei o meu disco Raiz Forte. E esse prêmio aconteceu, né, pelo mérito do trabalho. Então, assim, tem muitas questões bonitas, que como artista do sul do Brasil, eu sei que a música que eu faço representa, assim, né? Mas é
é isso, o Brasil tem... A nossa profissão, ela tem muitas camadas. E agora ela tá numa camada também grande disso, a gente sabe, né? Sabe. E eu não vou entrar em bolha nenhuma, eu vou só seguir fazendo, só isso. Ana, para finalizar, então, qual é o seu maior sonho? Então, eu sou uma menina, mulher e anciã de pequenos sonhos. Muitos pequenos, grandes sonhos. E eu vejo que eles, sim, eles vão bem sendo assim realizados, um a um, à medida que eu não tenho pressa com as coisas. E não teria um específico, assim. Acho que é tentar atuar e viver dentro das coisas que eu acredito, que tocam a minha alma, que tocam o meu ser, que coloquem esse ser aqui firme em frente, assim, para poder realizar todos os pequenos, grandes sonhos. Ótimo. E antes, para finalizar, mas antes de acabar, tem um texto que você... Tem. gostaria? Eu quero primeiro te agradecer a esse lugar, a esse programa. Muito obrigada por amor. esse convite, tá? Tá. Obrigada a toda a equipe que tá aqui. Um abração. A todas as pessoas que seguem o trabalho. Sim. Né? Os nossos trabalhos, que Sim. compartilham, que acreditam nesse projeto, nos nossos projetos, que se identificam, porque é isso, né? Se identifica, gruda e aí vamos todos juntos, Isso. né? Canto para minha menina, minha mulher e a minha anciã. Canto por todas nós na fogueira, mães corajosas carregando água em nossa cabeça para alimentar a aldeia. Canto pela dor de meu irmão, para acalmar o seu coração, como quando cantava para ninar o meu rebento. Canto porque nesse instante posso ser eu, inteira, no agora, em meu sopro divino. Obrigada mais uma vez, amor. Muito grata. Aí vamos.